Hacen aquí la risa y acabe luego con esa vergüenza, dice Tiago, empurrando a caneta sobre la mesa de mármore no medio do salão. En cuanto 200 convidados prendían a respiração ao mesmo tempo, alguns já erguendo discretamente os celulares para gravar o momento. A orquestra tinha parado no meio do terceiro compasso. As luzes amarelas do teto ainda brilhavam sobre as mesas cheias de flores brancas, mas nenhuma delas parecia mais fazer sentido agora. Larissa olhou para o papel, depois para o rosto do homem que ela ia chamar de marido em menos de uma hora, e sentiu o vestido apertar contra as costelas como se o tecido subisse antes dela que tudo tinha acabado. Dona Helena Andrade se levantou da primeira fileira com a calma de quem já tinha ensaiado aquele momento várias vezes na cabeça. Ela ajeitou o colar de perolas no pescoço e falou alto o suficiente para que ninguém no salão precisasse se esforçar para a escuta. Meu filho decidiu e a decisão dele é fina. Camila vai ocupar o lugar que sempre devia ser dela, ao lado da sogra que nunca chegou. Se Camila sorria com os olhos baixos, fingindo constrangimento diante das câmeras que já registravam tudo para as colunas sociais do dia seguinte, ela sentiu o sangue subir ao rosto quente e repentino, mas não deixou a voz tremer quando perguntou o motivo, mesmo sabendo que a resposta não faria sentido nenhum. Tiago desviou o olhar para o chão de mármore antes de responder, como se a covardia dele precisasse de segundo a mais para se organizar em palavras. Você nunca foi o suficiente para essa família. E eu deveria ter percebido isso há muito tempo, disse ele sem levantar os olhos. E cada sílaba caiu sobre Larissa como uma pedra jogada num lago parado. Um murmúrio percorreu as mesas misturando pena e curiosidade. O tipo de silêncio que as pessoas fingem respeitar enquanto secretamente aproveitam cara. Segundo do espetáculo alheio. Ela olhou ao redor procurando rosto amigo e encontrou apenas, no meio das 300 cadeiras douradas, Beatriz, sua colega de faculdade. Tinha se levantado da cadeira com o rosto pálido e começava a caminhar na direção do palanque como se pudesse fazer alguma coisa contra o que estava acontecendo. Larissa balançou a cabeça devagar, gesto quase invisível, pedindo em silêncio que a amiga não se metesse, porque qualquer palavra a mais só ia alimentar o espetáculo que Dona Helena tinha montado com tanto cuidado. Beatriz parou no meio do caminho, os olhos molhados, e voltou a se sentar, apertando as mãos uma na outra como quem contém a própria vontade de gritar. Isso é absurdo, Tiago. Você não pode fazer isso com ela na frente de todo mundo. Disse Beatriz baixinho apenas para a pessoa ao lado, mas alto o suficiente para que Larissa ouvisse e sentisse, pela primeira vez naquela noite, resquício de calor em meio a tanto gelo. Tio de Tiago sentado próximo, murmurou que aquilo não era da conta de ninguém além da família Andrade, e o assunto morou ali, engolido pelo mesmo silêncio constrangido que dominava o resto do salão. Larissa entendeu naquele instante que ninguém ali tinha coragem de contrariar Dona Helena, nem mesmo por educação básica, porque o nome Andrade pesava mais do que qualquer decência. O pai dela não estava ali. Havia prometido chegar depois da cerimônia, por causa de compromisso que ele descrevera como inadiável. E agora ela agradecia em silêncio por essa ausência, porque não suportaria ver o rosto dele diante daquela humilde jacal. Ricardo Prado tinha ensinado a filha desde pequena que Prado não implora, não expõe fraqueza e não permite que os outros vejam o tamanho exato da própria dor. Ela repetiu essa frase para si mesma como mantra enquanto o segurança se aproximava por trás, discreto o bastante para os convidados, mas firme o suficiente para que Larissa entendesse a ordem sem precisar de palavras. Dona Helena tinha dado instruções antes mesmo da cerimônia começar, prevendo justamente aquele desfecho, como se tudo tivesse sido planejado com meses de antecedência e ela apenas esperasse o momento certo de acionar cada peça. A senhora vai precisar se retirar, disse o segurança com a voz baixa quase gentil, como se isso tornasse a ordem menos cruel. Larissa sentiu as pernas tremerem dentro do vestido pesado, mas caminhou sozinha e da porta lateral, recusando qualquer meio que se estendesse para ajudá-la, porque a única coisa que lhe restava naquele momento era sair andando com a cabeça erguida. Atrás dela ouviu Camila sussurrar algo para Dona Helena, seguido por uma risada baixa que as duas tentaram disfarçar. E aquele som ficou girando na cabeça de Larissa muito depois de a porta se fechar. Do outro lado da cortina de veludo que separava o salão principal da copa, Dona Helena segurou o braço de Camila com força e falou num tom que não deixava espaço
para comemoracoes, não se engane achando que isso foi por voce menina. Isso foi para salvar o nome desta família de escândalo que seu pai quase nos trouxe. Camila engoliu em seco, o sorriso desaparecendo por segundo antes de voltar a se recompor diante dos primeiros convidados que se aproximavam para cumprimentá-la. Eu sei exatamente o que está em jogo, Dona Helena. E vou honrar cada centavo que a senhora ainda vai cobrar de mim, respondeu ela baixinho, os dedos apertando a bolsa de mão como se aquilo pudesse conter o nervosismo. Dona Helena apenas assentiu sem sorrir de volta, e se afastou em direção aos convidados como se a conversa inteira jamais tivesse acontecido, deixando Camila sozinha por instante como próprio reflexo pálido no espelho da copa. No quarto que tinha sido dela durante os últimos meses de noivado. Uma mala já estava pronta em cima da cama com as roupas dobradas de qualquer jeito, como se alguém tivesse feito aquilo com pressa e sem cuidado nenhum. Larissa entendeu ao ver aquilo que a decisão não tinha sido tomada naquela noite. Tinha sido arquitetada com antecedência, esperando apenas a hora certa de ser executada diante de todos, para que a humilhação pública servisse de aviso a qualquer pessoa que ousasse duvidar da autoridade de Dona Helena dentro daquela família. Ela trocou o vestido de noiva por uma roupa simples guardada no fundo do armário, e desceu pela escada de cervico para não precisar cruzar novamente com os convidados que ainda cochichavam no jardim. Enquanto isso no escritório da mansão, Tiago se serviu de uma dose de uísque que não teve coragem de beber. Ele ficou olhando para o próprio reflexo na janela escura, repassando mentalmente a cena do salão e por instante quase indo atrás dela. Mas o toque do celular dame, avisando que os fotógrafos ainda esperavam por uma imagem de Camila e ele juntos no jardim cortou qualquer hesitação. Ele apertou os dedos contra as têmporas, como se aquilo pudesse afastar o som da própria voz repetindo na cabeça as palavras cruéis que tinha acabado de dizer diante de 200 pessoas. Já vou descer-me, disse ele a voz sem nenhuma firmeza, guardando o copo intacto na estante como quem guarda também a própria dúvida para depois. Ele não sabia dizer se alguém perguntasse naquele instante se tinha acabado de cometer o maior erro da vida ou apenas cumprido uma obrigação havia muito adiada. A diferença entre as duas coisas, para Tiago, ainda parecia perigosamente pequena. O motorista da família esperava do lado de fora, com instruções claras de levá-la até qualquer lugar da cidade, desde que fosse longe da propriedade de Andrade antes da meia-noite. Larissa entrou no carro em silêncio, olhando pela janela as luzes da mansão que diminuíam atrás dela. Isso permitiu que uma lágrima escapasse quando teve certeza de que ninguém mais podia ver. Lá, o celular vibrou no bolso do casaco emprestado, número que ela não reconhecia como prefixo de Brasília. Ela sabia exatamente quem podia estar por trás daquele número àquela hora da noite, porque só uma pessoa em toda a sua vida tinha o hábito de mandar assistentes ligarem, nome dela quando algo saía do controle. Larissa se lembrou num rompante da última vez que o pai tinha ido até o Rio de Janeiro visitá-la 2 meses antes, e de como ele tinha perguntado sério se ela tinha certeza sobre aquele casamento, sem nunca dizer diretamente que desconfiava da família Andrade. Ela tinha respondido que sim com toda a convicção que conseguiu reunir, e agora aquela lembrança doía mais do que qualquer humilhação sofrida naquela noite. Larissa olhou para a tela por 3 toques inteiros, o polegar suspenso sobre o botão verde antes de deslizar o dedo para recusar a chamada. Não, Roger, pensou ela apertando os olhos com força. Não assim, não com a voz quebrada e o vestido de noiva ainda dobrado dentro da mala como uma prova de fracasso. O motorista perguntou educadamente para onde deveria segui-la, e Larissa só conseguiu responder bairro qualquer perto da praia, sem endereço específico porque não fazia ideia de onde ia dormir naquela noite. Ele insistiu gentil perguntando se não seria melhor levá-la até a casa de algum parente, e ela respondeu apenas que não, num tom que fechava qualquer possibilidade de continuar a conversar. Quando o carro parou perto de Barra da Tijuca, ela pediu para descer ali mesmo. Mesmo sabendo que a chuva já começava a cair em gotas grossas sobre o asfalto, e mesmo sabendo que não tinha reserva em nenhum hotel por perto, o motorista insistiu em esperar preocupado, oferecendo-se ir para levá-la de volta caso mudasse de ideia. Mas ela agradeceu e fechou a porta antes que ele pudesse argumentar mais. A chuva encharcou o casaco em poucos minutos, escorrendo pelo rosto misturada com as lágrimas que ela já não conseguia mais segurar.
Larissa caminhou a um posto de ônibus coberto. Sentou-se no banco de metal frio e abracou a própria mala como se aquilo fosse a única coisa sólida que lhe restava no mundo inteiro. As luzes da avenida refletiam na água acumulada na calçada, tremendo cada vez que carro passava. Ela ficou observando aquele movimento repetitivo como uma forma de não pensar em mais nada. O celular vibrou outra vez e dessa vez era Beatriz, perguntando onde ela estava e insistindo em ir buscá-la de carro. Não importava a hora nem o bairro. Larissa digitou uma resposta curta dizendo que estava bem, que só precisava ficar sozinha por algumas horas e desligou o aparelho logo em seguida, sem esperar a réplica que sabia que viria cheia de preocupação genuína. Ela sabia que a amiga merecia mais do que aquele silêncio, mas não tinha forças naquela noite para transformar em palavras o tamanho exato do que sentia, nem para ouvir consolo de ninguém por mais bem intencionado que fosse. Foi ali sentada sozinha debaixo daquele teto de plástico, ouvindo o barulho da chuva batendo com força contra o plástico ondulado acima da cabeça, que Larissa fez uma promessa silenciosa a si mesma. Jamais usaria o nome do pai para se proteger. Jamais correria para os braços dele pedindo socorro depois de uma humilhação daquele tamanho, porque isso significaria admitir na frente de todo mundo que sozinha ela não valia nada. O general Ricardo Prado tinha passado a vida ensinando aos próprios homens que dignidade se mantém principalmente quando ninguém está olhando. Larissa decidiu ali sob aquela chuva fria que ia provar isso na prática. Custas o que custas. O celular vibrou de novo, a mesma chamada perdida aparecendo como notificação. E dessa vez veio acompanhada de uma mensagem curta sem assinatura. Apenas uma frase que ela leu 3 vezes antes de guardar o telefone no fundo do bolso. Estamos de olho, senhorita. Quando precisar. Isso diz. Larissa reconheceu o estilo direto daquela frase. Só homem no mundo. Mandava seus assessores escreverem daquela forma, sem rodeios, sem assinatura. Como se cada palavra custasse dinheiro público demais para ser desperdiçada. Ela fechou os olhos, sentindo o peso daquelas palavras mais do que qualquer outra coisa naquela noite inteira, porque sabia exatamente o que elas significavam e exatamente o quanto custaria a quitar aquela ajuda. Ela imaginou por um instante o gabinete do pai em Brasília àquela hora. As luzes provavelmente ainda acesas. Assessor de confiança recebendo a notícia da cerimônia cancelada antes mesmo que a poeira do escândalo baixasse no Rio de Janeiro. O general Ricardo Prado tinha contatos em lugares que a maioria das pessoas nem sabia que existiam e Larissa sempre soubera no fundo que bastaria telefonema seu para que a família Andrade sentisse o peso completo daquele. Não, era exatamente por isso que ela recusava usar esse poder. Queria, pela primeira vez na vida adulta, descobrir o que conseguiria construir usando apenas as próprias mãos, sem nenhum general por trás abrindo portas silenciosamente. A avenida estava quase deserta àquela hora. Só ao outro carro cruzando as bocas de água que se formavam nas curvas mal drenadas da rua. Larissa observou as luzes de prédio residencial do outro lado da via, imaginando quantas famílias ali dentro estavam jantando tranquilas, sem imaginar que a poucos metros dali uma mulher acabava de perder na mesma noite o noivo, a casa e o nome que usava havia meses inteiros. Casal passou de guarda-chuva pela calçada oposta, rindo de alguma piada que ela não conseguiu ouvir. E por segundo Larissa sentiu inveja daquela normalidade tão simples, tão distante de tudo que ela tinha vivido nas últimas horas. Ela riu sozinha riso baixo e amargo, ao perceber que nem tinha mais certeza de qual nome deveria usar dali em diante. Trovou distante cortou o cio, e por instante o reflexo da luz iluminou o rosto de Larissa contra o vidro sujo do abrigo de ônibus, revelando uma expressão que misturava exaustão e uma determinação nova ainda frágil. Mas já presente, ela pegou a mala, ajeitou o casaco encharcado sobre os ombros e caminhou na direção de pequeno hotel que tinha visto 2 quadras atrás, decidida a passar aquela noite sozinha, sem telefonemas, sem sobrenomes, sem explicações para ninguém. A recepção do hotel cheirava a café requentado e detergente de piso, e o rapaz atrás do balcão nem levantou os olhos direito quando perguntou o nome para cadastro. Larissa hesitou por segundo inteiro, a caneta suspensa sobre o formulário, antes de escrever apenas o primeiro nome e sobrenome qualquer inventado ali mesmo, como se estivesse testando pela primeira vez a ideia de deixar de ser quem era.
O rapaz entregó a chave sem perguntar mais nada. Indiferente ao vestido de festa amassado dentro da mala aberta comentando apenas. De passagem, que o elevador estava quebrado havia dias e que ela precisaria subir a pé mesmo. Larissa subiu 2 lances de escada estreita até quarto pequeno como uma janela que dava para beco escuro. Ela sentou na beirada da cama. Tirou os sapatos que já doíam havia horas e ficou olhando para o teto manchado de umidade, tentando entender como uma noite planejada durante meses inteiros tinha desmoronado em questão de minutos. Pendurou o vestido de noiva no único cabide do quarto. Sem coragem de dobrá-lo de volta na mala como se aquele gesto pudesse, de alguma forma boba, devolver pouco de dignidade a tecido que só tinha servido para testemunhar sua humilhação. Lá fora a chuva continuava batendo contra a janela estreita. E por instante Larissa se pegou pensando em quantas outras mulheres, em algum lugar daquela cidade imensa, também estariam recomecando alguma coisa naquela mesma madrugada sozinhas, sem saber ainda que o pior já tinha passado ou que o pior ainda estava por vir. O celular ainda no bolso do casaco molhado guardava uma última mensagem que ela não tinha coragem de ler. Só ela nome falso rabiscado numa ficha de hotel barato, e a certeza de que precisava se reconstruir a partir do zero absoluto, mesmo sem saber ainda por onde começar nem imaginando que a poucos quilômetros dali, seu verdadeiro nome já estava prestes a se tornar o assunto mais perigoso de toda a cidade. Pivoted strategy to deliver content directly. Pivoted strategy to deliver content directly. Relógio da recepção marcava 7:40 quando Larissa entrou pela primeira vez no prédio baixo de vidro da construtora Valverde, bloco discreto no meio de bairro comercial de Botafogo. Tão distante em prestígio da sede espelhada da Andrade Empreendimentos quanto era possível. Dentro da mesma cidade, quase como se pertencesse a outro mundo inteiramente diferente. Ela apertou a pasta de currículos contra o peito e se apresentou à recepcionista como nome que tinha escolhido 3 semanas antes, num bloco de notas de hotel. Quase por acaso Larissa Prado tinha virado apenas Larissusa, nome pequeno o bastante para não chamar a atenção de ninguém, nem de headhunters, nem de colunistas sociais, nem de qualquer pessoa que ainda se lembrasse do escândalo do casamento cancelado meses atrás, escândalo que já parecia para o resto do mundo coisa de outra vida distante. A gente precisa de alguém que entenda de contratos e não tenha medo de trabalhar até, disse o gerente de operações, homem de uns 50 anos chamado Vicente, folheando o currículo em suto que ela tinha preparado, deliberadamente vago sobre os últimos 2 anos da própria vida, sem nem perguntar por que uma pessoa com aquele conjunto de habilidades estaria buscando cargo tão modesto. Larissa respondeu que não tinha medo de trabalho pesado. E havia verdade genuína naquela frase, porque desde a noite da chuva em Barra da Tijuca ela tinha aprendido na prática que trabalho era a única coisa que a impedia de pensar demais no que tinha perdido. Vicente contratou ali mesmo para o setor jurídico interno, sem imaginar que estava colocando debaixo do próprio teto uma mulher com formação em direito empresarial superior a de qualquer advogado sênior daquela pequena construtora. Alguém que em outra vida poderia estar sentada do lado oposto da mesa em negociar coisas de milhões. Os primeiros dias foram feitos de planilhas, contratos de fornecedores e reuniões sobre prazos de obras que não tinham nada a ver com o mundo de festas e alianças financeiras em que ela tinha vivido até poucos meses antes. Larissa descobriu com certo alívio que gostava daquela rotina sem glamour. Das conversas simples no elevator, do café ruim da copa que todo mundo reclamava mas que ninguém deixava de beber. Renata, a assistente administrativa que sentava na mesa ao lado, foi a primeira a puxar assunto de verdade, oferecendo pedaço de bolo caseiro no segundo dia de trabalho sem fazer nenhuma pergunta. Incomoda sobre o passado da nova colega. E essa simplicidade para Larissa valia mais do que qualquer gesto de gentileza que já tinha recebido dentro da mansão. Andrade, ela alugou apartamento pequeno em Botafogo, perto o suficiente do trabalho para ir a pé quando o dia estava bom, e decorou as paredes vazias com pouco mais do que alguns quadros baratos comprados numa feira de domingo perto de casa, recusando-se a aceitar qualquer ajuda financeira que o pai insistia vez ou outra em oferecer por mensagem. Phil Hadix saiu pelo menos pagar o aluguel enquanto você se organiza.
Escrever a Ricardo Prado numa das poucas mensagens que trocaram naquelas semanas. E Larissa tinha respondido como único não pai, obrigada que encerrava qualquer negociação. Porque aceitar aquele dinheiro significaria admitir que não conseguia sobreviver com as próprias forcas. E essa era exatamente a prova que ela precisava dar a si mesma antes de qualquer outra pessoa. Enquanto Larissa reconstruía a própria vida em silêncio a alguns quilômetros dali, na sede envidracada da Andrade Empreendimentos, Dona Helena conduzia Camila pelos corredores como quem apresenta uma nova peça de museu. E os visitantes importantes. Você precisa aprender a cumprimentar os diretores pelo nome completo Camila e nunca jamais demonstrar que não sabe do que está falando numa reunião, instruía Dona Helena. Os saltos batendo firmes contra o piso de mármore polido, enquanto Camila tentava memorizar uma lista de nomes que crescia a cada dia. O anel de noivado muito maior do que o que Larissa tinha usado, brilhava no dedo de Camila como troféu que ela ainda não sabia bem como carregar. Está tudo sob controle não está Dona Helena? Perguntou Camila, numa manhã em que os dois ficaram sozinhos no elevador particular. A voz sendo num tom que tentava soar confiante, mas que escapava, no final, como uma pergunta genuína de quem precisava mesmo da resposta. Dona Helena ajustou a manga do próprio casaco antes de responder, sem olhar diretamente para a nora futura. Seu pai tem até o fim do trimestre para resolver a dívida como banco. E o casamento de vocês e a garantia que eu dei ao conselho de que a Andrade vai continuar, lucrando com a fusão dos terrenos na Barra. Não me decepcione. Camila engoliu em seco e assentiu sentindo pela primeira vez, com clareza total o tamanho da cola que aprendia aquele casamento, muito mais apertada do que qualquer aliança de ouro no dedo. Naquela mesma tarde, Camila visitou o pai num escritório modesto no centro do Rio, muito diferente da opulência a que ela já tinha se acostumado nos últimos meses, com pilhas de papel empilhadas sobre armários velhos e ventilador de teto que rangia baixinho. Roberto, o pai, parecia ter envelhecido 10 anos desde a última vez que ela o vira. Os olhos fundos de quem não dormia direito havia semanas. Eu não queria isso para você, filha. Nunca quis que você pagasse pelos meus erros, disse ele a voz embargada, evitando olhar diretamente para o rosto da filha. Camila segurou a mão do pai por cima da mesa velha e respondeu que não tinha escolha, que já tinha ido longe demais para recuar agora mesmo sentindo por dentro. Peso que crescia a cada dia que passava perto daquela família que a tratava como peca. De reposição. Só me prometa uma coisa, pediu Roberto apertando os dedos da filha com forca. Não deixe essa gente de transformar em alguém que você não reconhece no espelho. Camila prometeu, mas já sabia no fundo que aquela promessa seria difícil de cumprir dentro de uma casa comandada por Dona Helena. Tiago, enquanto isso, tentava se convencer de que a rotina recém-formada fazia sentido. Ele assinava documentos, participava de reuniões de diretoria, sorria para fotos ao lado de Camila em eventos beneficentes e à noite. Sozinho no próprio apartamento, revisava mentalmente a cena do salão de festas repetidas vezes, sem nunca conseguir se livrar de uma sensação incômoda de que tinha cometido erro maior do que conseguia nomear. Numa dessas noites, olhando para uma fotografia antiga guardada num álbum que ele nunca tinha coragem de jogar, fora, encontrou retrato de Larissa rindo numa praia qualquer, o cabelo bagunçado pelo vento, os olhos apertados de tanto sol, e sentiu aperto no peito que não conseguia explicar direito nem para si mesmo. Ele se lembrou de como ela costumava discutir com ele sobre política externa até tarde da noite, sem nunca concordar por educação, e de como aquilo na época o irritava e o fascinava em partes quase iguais. Camila nunca discordava dele em nada, ela apenas concordava sempre, com uma rapidez que agora, olhando em retrospecto, soava mais a medo do que a admiração verdadeira. Ele nunca tinha recebido resposta de Larissa às mensagens que mandou nas primeiras semanas pedindo desculpas de forma vaga, e isso de alguma maneira estranha doía mais do que qualquer briga direta poderia doer. Uma parte dele sabia com uma clareza desconfortável que as próprias desculpas tinham sido rasas demais, escritas mais para aliviar a própria consciência do que para de fato reparar algo. E talvez fosse exatamente por isso que Larissa nunca tinha respondido nada.
A oportunidade de reencontrarla surgiu num evento de lançamento imobiliário organizado em parceria entre a Andrade Empreendimentos e consórcio de construtoras menores da cidade. Entre elas, por coincidência, amarga a Vale Verde. O salão de eventos ficava no último andar de hotel em Ipanema, com uma vista ampla da praia que ninguém prestava atenção porque todos estavam ocupados, demais tentando impressionar os investidores certos. Larissa foi escalada por Vicente para acompanhar a equipe jurídica no evento, revisando de última hora contrato de parceria que precisava da assinatura de ambas as partes antes do fim da noite. Ela usava vestido simples azul marinho, muito diferente de qualquer peça que tivesse usado como noiva Andrade. E por isso mesmo demorou alguns segundos a mais para perceber que Tiago estava parado, poucos metros paralisado no meio do salão de eventos, olhando para ela como quem vê fantasma em plena luz do dia. Por instante o barulho da festa pareceu abafar ao redor deles dois, as tacas tilintando ao fundo. A música ambiente perdendo importância diante do peso daquele reencontro que nenhum dos dois tinha planejado. Larissa sentiu o coração acelerar por uma fração de segundo. Reflexo automático que ela detestou em si mesma. Antes de forçar a própria respiração a se acalmar e o rosto a permanecer absolutamente neutro. Larissa, disse ele a voz falando ligeiramente no meio do nome. Como se pronuncia-lo depois de tanto tempo exigisse um esforço físico real? Ela se virou devagar. Ajeitou a pasta de documentos debaixo do braço e respondeu com uma calma que surpreendeu ela mesma antes de surpreender Tiago. Uma calma que ela nem sabia até aquele instante exato, que já tinha conseguido construir dentro de si. Boa noite, senhor Andrade. Estou aqui a trabalho sem me der licença, disse ela sem nenhuma hostilidade na voz, mas também sem nenhum resquício de calor. Uma frieza educada que cortava mais fundo do que qualquer grito poderia cortar. Tiago deu passo à frente quase sem perceber que estava fazendo isso e perguntou, baixinho se ela estava bem, se estava precisando de alguma coisa, qualquer coisa. Estou ótima, obrigada pela preocupação. Respondeu Larissa sem parar de andar, e cada palavra soou como uma porta se fechando com delicadeza, mas com absoluta firmeza. Tiago ficou parado, observando-a se afastar em direção à mesa onde os contratos aguardavam assinatura, sentindo o estômago revirar diante daquela serenidade que ele não esperava encontrar. Quem era aquela mulher com quem voce estava falando? Perguntou Camila, aparecendo ao lado dele poucos minutos depois. O tom carregado de uma suspeita que ela mesma tentava disfarçar de curiosidade inocente. Tiago hesitou antes de responder, os olhos ainda fixos na direção onde Larissa tinha desaparecido entre os convidados. Ninguém importante, só uma advogada de uma das construtoras parceiras, mentiu ele, sentindo o peso da própria mentira quase imediatamente, porque nada sobre aquele reencontro tinha aparecido nem por segundo, algo sem importância. Camila observou o rosto dele por instante a mais do que o necessário, notando leve tremor na mandíbula que ela já tinha aprendido a reconhecer como sinal de que Tiago estava escondendo alguma coisa. Voce ficou branco quando ela apareceu. Tiago, não me trate como se eu fosse burra, disse ela, a voz baixa o suficiente para não chamar a atenção dos convidados ao redor, mas firme o bastante para deixar claro que não ia deixar aquilo passar sem explicação. Tiago respirou fundo e trocou de assunto, perguntando se ela já tinha cumprimentado o diretor financeiro do consórcio e Camila, cansada demais para insistir naquela noite, deixou o assunto morrer, guardando a desconfiança para revisitar depois em algum momento mais oportuno. Mais tarde naquela mesma noite, já em casa, Larissa dividiu uma taça de vinho barato com Beatriz, a única pessoa em quem ainda confiava o suficiente para contar detalhes daquele reencontro inesperado. As duas se sentaram no chão da sala pequena encostadas no sofá, porque Larissa ainda não tinha comprado uma mesa de centro, e riram pouco disso antes de a conversa ficar séria. Ele parecia ter visto fantasma Bea, e eu sinceramente esperava sentir raiva ou talvez tristeza de novo, mas só senti vazio mesmo, vazio estranho quase incômodo de tal calmo. Confessou Larissa girando a taça entre os dedos, tentando entender aquela sensação nova que não sabia se devia comemorar ou desconfiar. Beatriz riu baixinho e apertou a mão da amiga por cima do chão frio da sala. Isso não é vazio, Larry. Isso é você virando uma pessoa que ele não consegue mais atingir. E acredite, isso assusta muito mais os Andrade do que qualquer choro poderia assustar. Larissa ficou em silêncio por momento,
Absorbiendo aquellas palabras y después pergunto quasi en un susurro, se Beatriz achava que ela tinha feito a coisa certa ao recusar toda a ajuda do pai e da própria raiva que sentia. Voce fez a única coisa que faria sentido para Voce continuar se reconhecendo no espelho. Respondeu Beatriz servindo mais vinho nas duas tacas. E isso vale mais do que qualquer vingança rápida que a gente possa imaginar numa noite de chuva. Na segunda-feira seguinte, colega do setor financeiro da Vale Verde e rapaz recém-contratado chamado Fernando entrou na copa comentando animadamente uma notícia que tinha visto naquela manhã sobre uma possível reforma no comando das Forças Armadas em Brasília. Dizem que o general Ricardo Prado pode assumir cargo ainda mais estratégico esse ano. O cara é praticamente intocável em termos de reputação, disse Fernando, folheando o celular enquanto servia café, sem prestar atenção ao silêncio repentino que se instalou do outro lado da mesa. Ele continuou sem perceber nada, mostrando a foto do general num evento oficial em Brasília. Homem de farda impecável e olhar sério, o tipo de rosto que aparece em jornais havia décadas sem nunca perder a autoridade. Minha mãe fadele jura que se ele decidisse entrar para a política dia, ganhava fácil completo Fernando rindo, sem saber que a colega sentada à sua frente compartilhava mais com aquele homem de farda do que qualquer pessoa ali poderia imaginar. Larissa segurou a cara com mais força do que pretendia, sentindo o próprio coração acelerar por segundo antes de conseguir recompor a expressão neutra que tinha aprendido a usar como escudo. Voce conhece esse general Larry, fico branca de repente, comentou uma colega mais observadora Renata, olhando para ela com genuína curiosidade e nenhuma malícia. Larissa forcou sorriso pequeno e respondeu que só se lembrava vagamente do nome de alguma reportagem antiga, desviando rapidamente o assunto para uma pendência de contrato que precisava ser resolvida, ainda naquela manhã. Renata deu de ombros e voltou a própria xícara de café sem insistir mais no assunto, mas Larissa notou pelo canto do olho que a colega ainda a observava de vez em quando ao longo do dia, como quem guarda uma pergunta para outra hora. Por dentro, porém, Larissa sentiu arrepio gelado percorrer a espinha, porque cada menção ao nome do pai, por mais casual que fosse, lembrava a de que a distância que ela tinha construído com tanto esforço era mais frágil do que gostaria de admitir, e de que uma única coincidência mal calculada poderia desmoronar tudo o que ela vinha reconstruindo com tanto cuidado desde aquela noite de chuva. Antes de deixar o escritório naquele dia, Vicente tinha parado ao lado da mesa dela, elogiando a rapidez com que ela tinha revisado o contrato do evento em Ipanema, encontrando uma cláusula problemática que o próprio departamento jurídico externo da empresa tinha deixado passar. Voce temo molho bom demais para detalhar. Vou te colocar como responsável pelos casos mais delicados daqui para frente, inclusive processo antigo que está para reabrir envolvendo contrato de terreno com uma das grandes construtoras da cidade. Disse ele sem imaginar o quanto aquela frase soaria semanas depois, como aviso do destino que ninguém tinha percebido a tempo. Larissa agradeceu, orgulhosa do próprio esforço reconhecido pela primeira vez em muito tempo, sem fazer ideia de que aquele mesmo processo antigo estava prestes a arrastá-la de volta, exatamente para dentro do mundo que ela tanto se esforçava para deixar para trás. Naquela tarde, ao voltar para o pequeno apartamento em Botafogo, ela ficou sentada por longo tempo na varanda estreita, olhando para as luzes da cidade se acendendo aos poucos, pensando em quanto tempo ainda conseguiria manter aquele equilíbrio delicado entre a vida nova que estava construindo e o nome antigo que insistia em espreitar nas beiradas de cada conversa casual. Tiago trancou a porta do próprio escritório com mais cuidado do que o normal antes de abrir a pasta que tinha pedido a investigado particular para a reunião. Doce fino contendo os documentos originais do primeiro pedido de casamento entre ele e Larissa meses atrás antes de tudo desmoronar. A desconfiança tinha começado pequena, quase imperceptível, no dia em que Camila hesitou ao responder uma pergunta simples sobre onde tinha conhecido Larissa antes de espalhar as acusações que levaram ao cancelamento da cerimônia. Cada vez que ele perguntava detalhes, a resposta de Camila mudava ligeiramente. Nome trocado aqui, uma data deslocada ali. Pequenas inconsistências que sozinhas não significavam nada, mas que juntas formavam padrão que Tiago já não conseguia ignorar. 2 semanas antes, numa noite qualquer de jantar tranquilo, ele tinha perguntado a Camila de forma casual:
como ela tinha descoberto pela primeira vez que Larissa andava, segundo as próprias palavras dela traindo a confiança da família Andrade. Camila tinha gaguejado por segundo antes de responder que uma amiga em comum tinha contado, mas quando Tiago perguntou o nome dessa amiga, a resposta veio vaga demais. Mudando de encontro casual numa festa para uma mensagem anônima recebida pelo celular. Dependendo de qual dia ele repetia a pergunta. Ele começou a partir daquele jantar a anotar mentalmente cada pequena contradição, como quem monta quebra-cabeça sem ainda saber qual imagem final vai formar. Porque você fica perguntando isso de novo, Tiago? Já não basta ter acontecido, tinha respondido ela na última vez, como tom defensivo que só aumentou a inquietação dele em vez de dissipá-la. O investigador, homem discreto chamado Almeida, entregou o dossiê pessoalmente, insistindo em falar apenas comigo, disse ele sem intermediários, numa sala de reunião alugada num escritório compartilhado longe de qualquer prédio da Andrade. Encontrei uma coisa estranha no cartório onde vocês registraram o pedido de união estável antes do casamento, disse Almeida abrindo uma pasta plástica sobre a mesa de vidro do escritório, os óculos escorregando ligeiramente pelo nariz enquanto ele organizava os papéis em ordem cronológica. Tem uma assinatura de tabelião aqui que não bate como o registro oficial daquele cartório. Na data em questão, alguém adulterou esse documento ou trocou uma página inteira. E fez isso com muita competência. Tiago sentiu o estômago apertar ao examinar a folha, reconhecendo a caligrafia cuidadosa que isso podia pertencer a alguém como aqueso. Privilegiado os arquivos da família. Alguém de dentro não estranho contratado às pressas. Alguém que conhecia bem demais os hábitos e as rotinas internas da própria casa Andrade. Isso significa o que exatamente na prática? Perguntou ele, a voz mais baixa do que pretendia. Os dedos tamborilando nervosamente sobre a superfície de vidro da mesa enquanto esperava a resposta. Almeida cruzou os braços antes de responder, escolhendo as palavras com cuidado, como quem já tinha aprendido ao longo dos anos de profissão, que certas informações precisavam ser entregues devagar. Significa que alguém tinha motivo forte para mexer nesse documento específico, Dr. Andrade. Documentos de união estável costumam virar prova em disputas de arranca e em processos de anulação, o que já bastaria como motivo. Alguém queria garantir alguma coisa ou impedir que alguma coisa fosse provada, e fez isso bem antes do senhor e a senhorita Larissa nem pensaram em cancelar qualquer coisa. A frase pairou no ar da sala como uma acusação que ninguém tinha coragem de completar em voz alta. Ele levou a descoberta para o próprio advogado de confiança da empresa, homem chamado Marcelo que trabalhava para a família Andrade havia mais de 20 anos, esperando alguma explicação técnica que dissolvesse a suspeita crescente. Marcelo folhou os papéis com o rosto cada vez mais tenso, evitando o olhar direto de Tiago por segundos demasiado longos antes de finalmente falar. Onde você conseguiu isso, Tiago? Perguntou ele, a voz mudando de tom, sendo do registro profissional habitual para algo mais parecido com preocupação genuína. Tiago explicou resumidamente sobre o investigador contratado, e viu o rosto de Marcelo empalidecer ainda mais a cada palavra. Isso precisa ficar entre nós dois, Tiago. Se sua mãe descobrir que você anda questionando documentos antigos dessa família, ela vai interpretar isso como uma traição. E eu não tenho estômago para lidar com a fúria de Dona Helena. Você sabe alguma coisa sobre isso, Marcelo? Fala sério comigo, por favor, insistiu Tiago aproximando-se da mesa. A voz carregada de uma urgência que raramente demonstrava diante de funcionários da empresa. Marcelo desviou o olhar, ajeitando a gravata com gesto nervoso que trairia qualquer negociador experiente. Eu só cuido dos contratos que me passam, Tiago. Não faço perguntas sobre a origem de cada documento que chega na minha mesa, e sugiro fortemente que você também pare de fazer, respondeu ele. Recuo evidente demais para sua convincente. A frase dita com tanta cautela só confirmou para Tiago que havia mais coisa escondida ali do que ele imaginava, e que talvez o próprio Marcelo soubesse mais do que estava disposto a admitir. Dona Helena descobriu sobre as perguntas do filho através de uma ligação nervosa do próprio Marcelo, que preferiu avisá-la antes que a situação saísse do controle e ele próprio fosse pego no meio do fogo cruzado. Ela convocou Tiago ao escritório particular dela na mansão naquela mesma noite. A porta fechada com estalo seco que ecoou pelo corredor vazio.
¿Qué historia es esa de voce contratar investigador particular para bisbilhotar documentos da nossa própria família? Pergunto ela a voz baixa mais cortante. Os olhos fixos no filho como que mede exatamente de onde a minha precisa chegar para funcionar. Eu só quero entender o que realmente aconteceu antes de cancelarmos o casamento mai. Alguma coisa não bate, respondo Tiago tentando manter a própria voz firme. Mesmo sentindo o peso do olhar da meia pressionar contra o peito como sempre acontecia. Desde a infância, Dona Helena caminhou a janela às costas viradas para o filho, e falou num tom que misturava ameaça e cansaço genuíno. Se você continuar remexendo nesse assunto, vou ter que revisar sua parte na hierarquia e no comando executivo da empresa, Tiago. Não porque eu queira, mas porque preciso proteger o legado desta família de qualquer instabilidade, inclusive da instabilidade que você mesmo pode estar criando. Tiago engoliu em seco, sentindo pela primeira vez com absoluta clareza que a própria mãe estava disposta a sacrificar o próprio filho para proteger segredo que ele ainda não conseguia nomear por completo. Camila do lado de fora do escritório tinha ouvido pedaços suficientes da conversa através da porta entreaberta para entender que algo grave estava se desenrolando dentro daquela família. Algo que ia muito além de qualquer insegurança comum de noivado. Ela se afastou rapidamente antes que alguém flagrasse escutando o coração disparado, tentando juntar as pecas daquela conversa fragmentada com as próprias suspeitas que já vinham crescendo havia semanas. Se Dona Helena estava disposta a ameaçar o próprio filho para proteger documento antigo, Camila entendeu como frio na barriga que o segredo em questão devia valer muito mais do que qualquer coisa que ela própria tinha sido informada até então, e que talvez ela mesma estivesse sendo usada como peca descartável num jogo bem maior do que imaginava. Naquela noite deitada sozinha no quarto de hóspedes da mansão, Camila decidiu que também precisava começar a fazer suas próprias perguntas, discretamente, antes que fosse tarde demais para proteger a si mesma de qualquer coisa que estivesse por vir enquanto isso na Vale Verde. Larissa foi chamada à sala de Vicente numa manhã comum de terça-feira para discutir o processo antigo que ele tinha mencionado semanas antes. A sala de Vicente era pequena, como uma janela que dava para o estacionamento e uma estante cheia de troféus de futebol, amador que ele colecionava desde os tempos de faculdade. Contraste enorme com os escritórios de vidro espelhado que Larissa conhecia bem demais. De outra vida, escritórios onde cada móvel parecia escolhido para intimidar quem entrava. E caso chato. Envolve contrato de compra de terreno na Barra da Tijuca que a Andrade Empreendimentos feito há uns 2 anos como um antigo sócio nosso, que alega ter sido enganado nos termos originais, explicou Vicente, empurrando uma pasta grossa sobre a mesa. Larissa sentiu o próprio corpo enrijecer ao ouvir o nome Andrade, mas manteve o rosto impassível, perguntando apenas detalhes técnicos sobre prazos e jurística, como qualquer advogada profissional faria diante de qualquer outro caso qualquer. A audiência de conciliação está marcada para a semana que vem no Fórum Central. Como 2 juízes mais rigorosos da vara empresarial, completou Vicente, sem perceber que cada palavra parecia empurrar Larissa mais fundo de volta para dentro de mundo do qual ela vinha se afastando havia meses com tanto esforço deliberado, mundo de togas, protocolos e sobrenomes pesados demais. O problema é que a audiência de conciliação está marcada para a semana que vem. E o advogado que estava cuidando disso pediu demissão de repente. Então você vai precisar assumir o caso sozinha com pouco tempo de preparação. Completou Vicente, sem perceber o desconforto crescente da funcionária mais competente que já tinha contratado. Larissa aceitou, porque recusar levantaria perguntas que ela não podia se dar ao luxo de responder. E porque, no fundo, uma parte dela sentia certa curiosidade mórbida em relação a qualquer processo que envolve-se aquela família, mesmo sabendo o risco evidente de cruzar novamente o caminho de Tiago dentro de tribunal. Vou precisar do dossiê completo hoje ainda então se não for pedir demais, disse ela, já organizando mentalmente a lista de documentos que precisaria revisar antes do fim do dia, tentando não deixar transparecer o nervosismo genuíno que sentia por dentro. Nervosismo que não tinha nada a ver com prazos ou jurística e tudo a ver com o sobrenome estampado na capa daquele processo. Estudando os documentos do processo até tarde da noite, Larissa notou detalhe que a fez sentar-se ereta na cadeira, o coração batendo mais rápido.
Dos anexos ao contrato original trazia uma cláusula de garantia assinada em nome de uma holding menor controlada pela família Andrade, cuja procuração continha a mesma assinatura de tabelião estranha. Sem que ela soubesse também intrigava Tiago do outro lado da cidade. Ela não fazia ideia da conexão exata como casamento cancelado, mas o instinto jurídico apurado dela reconheceu ali sinal claro de irregularidade que precisava ser investigado antes da audiência. Ela abriu o notebook pessoal ainda na mesa da cozinha e começou a cruzar os dados daquele tabelião com os registros públicos disponíveis online. Trabalho lento e meticuloso que a maioria dos advogados preferia terceirizar para assistentes júniores, mas que ela sempre tinha considerado a parte mais honesta de toda a profissão jurídica, aquela em que nenhum discurso bonito conseguia mascarar fato mal documentado. Larissa, porém, sempre tinha gostado exatamente dessa parte do trabalho jurídico, o tipo de investigação silenciosa que exigia paciência e olho fino para discrepâncias que a maioria das pessoas passava batido. Ela anotou datas, comparou assinaturas ampliadas na tela e sentiu frio crescente na barriga a cada nova inconsistência que encontrava, como se estivesse pulsando sem querer. O fio de novelo que não tinha ideia de até onde ia se desenrolar. Larissa passou 2 dias seguidos revisando cartórios digitais e bancos de dados públicos, cruzando datas e assinaturas como uma dedicação que impressionou até Vicente, que havia chegar mais cedo e ser mais tarde do que qualquer outro funcionário do setor jurídico. Você não precisa se matar de trabalhar nesse caso, Larissa, é só uma conciliação de rotina. Comentou ele numa tarde em que a encontrou ainda na mesa às 8 da noite, cercada de papéis e post-its coloridos, a xícara de café já fria ao lado do teclado. Larissa sorriu sem levantar os olhos da tela e respondeu que preferia deixar tudo redondo antes da audiência, sem mencionar o verdadeiro motivo por trás daquela dedicação quase obsessiva. Ela descobriu que o tabelião cuja assinatura aparecia em ambos os documentos tinha, segundo os registros oficiais da corregedoria, se aposentado 2 anos antes da data constante nos papéis, o que tornava fisicamente impossível que ele tivesse assinado qualquer coisa naquele período. Larissa ligou para o cartório em questão, se apresentando como nome profissional genérico e confirmou por telefone. Como uma funcionária solicita que não fazia ideia da importância daquela informação, que o tabelião realmente tinha se aposentado na data que os registros indicavam, sem nenhuma execução documentada e que qualquer assinatura posterior a essa data seria tecnicamente impossível de ser genuína. Alguém dentro ou muito próximo da família Andrade tinha forjado documentos com consistência suficiente para enganar qualquer revisão superficial e Larissa sentiu arrepio ao perceber que aquela descoberta cedo ou tarde ia colidir de frente com o próprio processo que ela agora conduzia. Na noite anterior à audiência de conciliação, Larissa recebeu uma ligação inesperada de número que reconheceu apenas pelo prefixo de Brasília. Hesitou antes de atender, imaginando que fosse novamente algum assessor do pai. Era de fato o próprio Ricardo Prado, a voz grave e cuidadosa do outro lado da linha, o mesmo tom que ela lembrava de infância. Quando ele voltava de missões longas, se sentava com ela na varanda de casa para contar histórias editadas o suficiente para não assustar uma criança. Filha, eu sei que você não quer minha ajuda e eu respeito isso, mas preciso de avisar uma coisa, disse ele sem rodeios, do jeito direto que sempre tinha marcado cada conversa importante entre os dois. Ande sabendo por canais que prefiro não detalhar, que a família Andrade está enfrentando uma auditoria informal por irregularidades documentais antigas. Se seu trabalho cruzar esse caminho, tome cuidado, porque gente desesperada faz coisas imprevisíveis, completou ele. E Larissa sentiu o próprio pulso acelerar, imaginando até que ponto o pai já sabia sobre o caso específico que ela estava conduzindo naquele exato momento. Como você sabe que eu trabalho perto dessa família, pai? Perguntou ela, tentando manter a voz neutra sem revelar o quanto aquela pergunta escondia. Ricardo hesitou por segundo, o tipo de pausa que Larissa reconhecia como sinal de que ele estava escolhendo as palavras com cuidado militar. Eu sempre soube onde você trabalhava, filha. Só nunca me intrometi porque prometi a mim mesmo respeitar sua decisão de reconstruir a vida sozinha. Mas isso não significa que eu deixei de olhar de longe. Larissa ficou em silêncio por
instante absorvendo aquela confissão que de certa forma já esperava havia meses, mas que ainda assim doía ouvir em voz alta. Eu não preciso que você me proteja, pai, disse ela finalmente, a voz mais suave do que pretendia. Eu sei que não precisa e exatamente por isso que tenho tanto orgulho de você, respondeu Ricardo. E por trás daquelas palavras simples havia peso de afeto genuíno que Larissa sentiu atravessar a linha telefônica com mais força do que qualquer discurso longo poderia carregar. Antes de desligar, ele acrescentou apenas mais uma frase, quase num sussurro: só me prometa uma coisa. Se as coisas ficarem perigosas de verdade, você me liga. Não por orgulho ferido, mas porque eu sou seu pai e isso não muda nunca. Não importa quantos sobrenomes você decida usar. Larissa agradeceu o aviso, sentindo misto de gratidão e frustração por perceber que mesmo à distância, o pai continuava vigiando de longe cada movimento importante ao redor dela, como general que nunca deixa de observar o campo de batalha, mesmo quando ordenado a manter distância. Ela desligou o telefone e ficou sentada no escuro da sala por longo tempo, sentindo que a colisão entre as duas partes da própria vida, a antiga e a nova, estava cada vez mais próxima de se tornar inevitável, e que nenhuma quantidade de cuidado ou disfarce seria suficiente para evitá-la por muito mais tempo. Do lado de fora da janela, as luzes de Botafogo continuavam acesas, indiferentes ao peso silencioso daquela conversa, enquanto Larissa se perguntava, pela primeira vez em meses, se realmente conseguiria manter separados aqueles dois mundos por muito mais tempo. A sala de audiências do Fórum Central estava fria demais para o número de pessoas amontoadas nos bancos de madeira, ar-condicionado antigo zumbindo no teto enquanto os advogados organizavam pastas sobre as duas mesas voltadas para a bancada do juiz. Larissa chegou 15 minutos antes do horário marcado, o terno azul escuro impecável, os documentos organizados por ordem cronológica dentro de uma pasta de couro simples, sem imaginar que do outro lado da sala. Tiago estava sentado ao lado do advogado Marcelo, representando pessoalmente os interesses da Andrade Empreendimentos naquele processo, específico por insistência da própria mãe, que queria supervisionar de perto qualquer risco relacionado aos documentos antigos que ainda pudessem seguir. Vicente tinha oferecido acompanhá-la naquela manhã, mas Larissa insistiu em ir sozinha, alegando que preferia manter a concentração total antes de uma audiência tão delicada. Sem revelar o verdadeiro motivo daquele pedido, uma parte dela ainda temia que a própria presença de superior pudesse deixá-la mais nervosa do que já estava, prestes a enfrentar mesmo sem saber ainda os detalhes exatos. Confronto que carregava ecos diretos daquela noite de chuva em Barra da Tijuca. Uma noite que ela tentava com todo o esforço possível manter trancada bem no fundo da própria memória. Ela se sentou na cadeira reservada aos advogados da Vale Verde. Organizou os papéis pela terceira vez consecutiva e respirou fundo, repetindo mentalmente os argumentos técnicos que tinha preparado durante 2 noites, praticamente sem dormir. Quando Larissa entrou pela porta lateral reservada aos advogados, Tiago sentiu o próprio corpo congelar por instante, o coração batendo descompassado diante da certeza súbita de que aquele encontro não era mais coincidência de festa nem cruzamento casual de corredores, mas sim confronto direto dentro de uma sala de audiências com juiz, taquígrafo e testemunhas presentes. Voce sabia que ela ia estar aqui, sussurrou ele para Marcelo, que apenas balancou a cabeça, tão surpreso quanto o próprio cliente diante daquela reviravolta inesperada. Marcelo folhou às pressas a lista de advogados cadastrados no processo, encontrando o nome Larry Souza registrado como representante da Vale Verde, sem qualquer menção ao sobrenome verdadeiro que apenas o próprio cartório de registro profissional conhecia por completo. O juiz, homem de meia idade com óculos de aro grosso, abriu a sessão pedindo que as partes apresentassem suas alegações iniciais antes de qualquer tentativa de conciliação formal. O advogado da parte contrária, representando o antigo sócio que alegava ter sido enganado no contrato de terreno, levantou-se primeiro apresentando resumo técnico das cláusulas contestadas, citando artigos do Código Civil como uma segurança que já antecipava uma disputa longa.
Desgastante pela frente, la risa quando chego sua vez de falar em nome da Vale Verde, apresento os próprios argumentos com uma clareza quirúrgica que fez até o próprio juiz. Erguer as sobrancelhas em uma provocação silenciosa. Citando prazos. Jurisprudência recente uma análise detalhada das cláusulas de garantia em disputa, sem hesitar uma única vez ao longo de toda a exposição. Tiago do outro lado da sala observava aquela apresentação como uma mistura de admiração relutante e desconforto crescente, reconhecendo na precisão dela algo que já suspeitava desde o reencontro em Ipanema, mas que ainda não conseguia nomear completamente. Foi durante a réplica do advogado contrário que a bomba explodiu sem aviso prévio. O advogado, homem experiente chamado Costa, folheva suas próprias anotações com a tranquilidade de quem já tinha apresentado centenas de casos parecidos, sem imaginar o terremoto que estava prestes a provocar como uma única frase protocolar. Meritíssimo, gostaria de registrar formalmente que a procuração anexada ao contrato original apresenta uma assinatura de tabelião que consideramos fraudulenta, conforme pesquisa realizada pela nossa própria equipe jurídica, liderada pela doutora Larissa Prado, filha do General Ricardo Prado, cuja competência técnica nesse tipo de perícia documental dispensa maiores apresentações. Disse o advogado lendo o nome completo diretamente de suas anotações, sem qualquer intenção maliciosa por trás daquela menção, apenas cumprindo o protocolo formal de identificar plenamente os profissionais envolvidos. No caso, o silêncio que se instalou na sala pareceu durar minutos inteiros. Embora tenham sido apenas alguns segundos reais, o taquígrafo parou de digitar por um instante os dedos suspensos sobre o teclado, como se até ele precisasse de tempo extra para processar o peso daquela informação recém revelada. Tiago virou a cabeça devagar na direção de Larissa, os olhos arregalados, processando cada sílaba daquela frase como se as palavras precisassem de tempo extra para atravessar a distância entre o ouvido e o entendimento pleno. Prado repetiu ele quase sem voz, olhando para o rosto dela em busca de alguma negação, qualquer gesto que desmentisse o que tinha acabado de ouvir. Camila, sentada duas cadeiras atrás dele, tinha ouvido a mesma revelação como uma mistura de choque e uma satisfação amarga que ela mal conseguia disfarçar, pensando imediatamente que talvez aquela descoberta pudesse de alguma forma retorcida aliviar a própria pressa que vinha sentindo desde o início daquele noivado forcado. Larissa, por sua vez, sentiu o próprio sangue gelar, percebendo tarde demais que o advogado contrário tinha lido seu nome completo dos registros oficiais do caso sem saber o significado explosivo daquelas duas palavras dentro daquela sala específica. Isso é uma piada, murmurou Marcelo ao lado de Tiago, folheando às pressas os próprios documentos do processo em busca de alguma confirmação, desmentido encontrando para seu horror crescente o nome completo de Larissa registrado exatamente como o advogado tinha lido, sem qualquer margem para engano ou coincidência de sobrenome. O carimbo oficial do cartório confirmando cada detalhe. O juiz, sem entender completamente a tensão repentina que tomou conta da sala, pediu ordem e perguntou se havia alguma questão preliminar antes de prosseguir com a conciliação, mas ninguém nas duas mesas parecia mais capaz de focar no processo original. Tamanho o peso da revelação que acabara de cair sobre todos os presentes. Um peso quase palpável no ar frio daquela sala. Dona Helena, que tinha insistido em acompanhar a audiência de um camarote reservado para observadores, sentiu as próprias pernas fraquejarem ao ouvir aquele nome, agarrando-se ao buraco da cadeira com força suficiente para embranquecer os nós dos dedos. Ela conhecia bem demais a reputação do General Ricardo Prado. Tinha inclusive cruzado com ele uma vez anos atrás num evento diplomático em Brasília, quando ele ainda comandava uma das principais bases militares do país e ela acompanhava o falecido marido numa recepção de gala. E sabia exatamente o tipo de poder que um homem daquela estatura conseguia mobilizar quando decidia proteger a própria família. Naquela noite distante, ela se lembrava vagamente de tê-lo visto recusar educadamente um pedido de favor de um empresário influente sem qualquer hesitação, demonstrando uma integridade que na época ela tinha considerado ingenuidade política, mas que agora, sentada naquele camarote gelado, reconhecia como o tipo de princípio inflexível que se tornava absolutamente perigoso quando voltado contra um inimigo.
sea filha dele tinha de fato. Descoberto a fraude documental que dona Helena vinha escondendo havia anos. As consequências poderiam ultrapassar em muito qualquer processo civil de rotina, alcançando territórios de investigação criminal que ela jamais conseguiria controlar, através de simples ameaças internas. Ela puxou o celular da bolsa com as mãos ainda trêmulas e digitou uma mensagem urgente para Marcelo, pedindo que ele arranjasse qualquer desculpa possível para suspender a sessão imediatamente, antes que mais alguma informação perigosa viesse à tona diante daquele juiz e daquele taquígrafo que registrava tudo palavra por palavra. Larissa pediu um breve recesso ao juiz, alegando necessidade de consultar documento adicional, e saiu da sala pelo corredor lateral, as mãos tremendo ligeiramente enquanto tentava recompor a própria respiração longe dos olhares curiosos. Tiago a seguiu ignorando o chamado sussurrado de Marcelo pedindo que ele voltasse. Ela encontrou parada perto de uma janela estreita no corredor, olhando para o movimento da rua lá embaixo como se aquela visão pudesse ancora lá de volta. A realidade, voce é filha dele. Filha do General Prado, disse Tiago, a voz ainda embargada pela descoberta recente. Mais uma afirmação incrédula do que uma pergunta genuína. Quase incapaz de acreditar nas próprias palavras que estava pronunciando. Larissa se virou devagar, encarando-o como uma mistura de cansaço e desafio que ele nunca tinha visto no rosto dela, antes nem nos tempos em que estavam noivos. Simsu, e dai Tiago. Isso muda alguma coisa sobre quem eu sou? Isso muda o tamanho do medo que vocês vão sentir agora? Perguntou ela, a voz baixa mas cortante, cada palavra carregada de meses de humilde caos silenciosa finalmente encontrando uma válvula de escape. Tiago passou a mão pelo cabelo, gesto nervoso que Larissa reconhecia bem dos tempos de namoro. E deu 2 passos na direção dela antes de se conter, mantendo uma distância respeitosa que parecia custar esforço físico visível, como se cada centímetro entre os dois pesasse toneladas invisíveis. Porque você nunca me contou. A gente ficou noivo quase ano inteiro, Larissa. Ano inteiro e você nunca sequer mencionou que era filha de uma das figuras mais importantes das forças armadas do país. Disse ele a voz subindo ligeiramente de tom, mais frustração consigo mesmo do que acusação genuína contra ela. Porque eu queria ser amada pelo que eu sou, não pelo sobrenome que carrego Tiago. Você tem ideia de como é viver a vida inteira sendo tratada com respeito forçado, com bajulação calculada só porque as pessoas têm medo do meu pai. Eu queria só uma vez que alguém gostasse de mim, brigasse comigo, discordasse de mim, sem calcular antes o peso político daquilo, respondeu Larissa, a voz tremendo de uma emoção que ela vinha segurando havia meses, talvez anos, os olhos brilhando de lágrimas que ela se recusava teimosamente a deixar cair ali mesmo, no meio daquele corredor frio. E veja bem a ironia mesmo sem saber quem eu era. Vocês ainda assim me tratarão como lixo descartável na primeira oportunidade que apareceu. Então talvez o problema nunca tenha sido o meu sobrenome Tiago. Talvez o problema sempre tenha sido vocês. Tiago abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra pareceu suficiente diante da avalanche de implicações que se formava na cabeça dele se a família dele tinha, de fato, humilhado publicamente a filha de dos homens mais poderosos e respeitados do país, e ainda por cima tentado encobrir uma fraude documental que ela mesma acabara de expor. Durante o próprio processo, o estrago poderia ser irreversível. Eu não sabia. Juro que não sabia quem você era de verdade, disse ele finalmente a voz baixa, quase suplicante. Larissa riu som seco e sem humor nenhum, balancando a cabeça devagar. Você nunca perguntou de verdade, Tiago. Nunca teve curiosidade suficiente sobre mim para além do que servia aos seus próprios interesses e aos de sua mãe. Agora que descobriu meu sobrenome, de repente parece que tudo importa muito mais. Ela ajeitou a pasta debaixo do braço e voltou a caminhar em direção à sala de audiências, deixando Tiago parado sozinho no corredor, absorvendo o peso completo daquelas palavras, sentindo pela primeira vez com uma clareza dolorosa o tamanho exato do erro que tinha cometido meses atrás naquele salão de festas. Enquanto isso em Brasília,
Ang assessor de confiança do General Ricardo Prado recebeu uma notificação automática de sistema de monitoramento jurídico que a equipe do General mantinha ativo havia meses, discretamente configurado para avisar sempre que o nome completo de Larissa aparecesse em qualquer documento oficial de tribunal. Uma precaução que o próprio General tinha instalado sem o conhecimento da filha, exatamente prevendo cenário como aquele. O sistema, desenvolvido por antigo colega de farda que hoje trabalhava com segurança cibernética, varia diariamente os principais tribunais do país em busca de qualquer mencao ao nome. Prado associado a processos judiciais. Cuidado que Ricardo justificava para si mesmo como simples prudência paterna. Mesmo sabendo que a filha jamais aprovaria tamanha vigilância caso descobrisse. O assessor imprimiu o relatório completo, incluindo a mencao explícita possível fraude documental envolvendo a família Andrade, e levou os papéis diretamente ao gabinete do general, interrompendo uma reunião de rotina sem hesitar. Porque as instruções prévias tinham sido claras qualquer mencao ao nome da filha. Contexto de risco deveria chegar a ele imediatamente, sem demora burocrática. Os outros dois oficiais presentes na reunião trocaram olhares discretos ao ver o general, dispensa-los com gesto seco da mão, reconhecendo pela expressão fechada dele que algo grave tinha acontecido. Algo grave o suficiente para interromper uma pauta que já vinha sendo discutida havia semanas. Ricardo Prado leu o relatório em silêncio absoluto, o rosto se fechando numa expressão que os próprios subordinados reconheciam como o prenúncio de decisões rápidas e irreversíveis. Ele releu o trecho sobre a assinatura fraudulenta do tabelião 2 vezes, calculando mentalmente as implicações jurídicas e políticas daquela descoberta. Antes de finalmente levantar os olhos para o assessor parado à sua frente, o rosto ainda impassível mas os olhos carregados de uma determinação que os subordinados mais antigos reconheciam bem. Chamei o doutor Salgado agora mesmo. Quero o dossiê completo da família Andrade em cima da minha mesa até a manhã de manhã, incluindo qualquer irregularidade financeira. Fiscal ao documento que a Receita Federal e a Polícia Federal já tenham identificado ao longo dos últimos 5 anos. Ordenou ele a voz baixa e absolutamente controlada. O tipo de calma que qualquer pessoa que já tivesse servido sob o comando dele reconheceria, como muito mais perigosa do que qualquer grito. Também quero saber exatamente há quanto tempo minha filha trabalha perto dessa gente, e porque ninguém me informou sobre esse processo judicial antes que ela fosse exposta, publicamente numa sala de audiências. Completou o general batendo o relatório contra a própria mesa com gesto seco. Os olhos ainda fixos na fotografia antiga sobre a estante ao lado. O assessor anotou cada instrução rapidamente sem ousar interromper, sabendo que qualquer pergunta desnecessária naquele momento seria mal recebida. O assessor assentiu e saiu apressado para cumprir a ordem, enquanto Ricardo Prado ficava sozinho no próprio gabinete, olhando para uma fotografia antiga da filha ainda criança, sorrindo ao lado dele numa base militar qualquer décadas atrás. Os dois vestindo uniformes camuflados que tinham sido feitos sob medida para uma foto de família que ainda hoje enchia a parede do escritório dele de orgulho silencioso. Ele não sabia ainda os detalhes completos do que Larissa tinha passado nos últimos meses. Apenas fragmentos reunidos por terceiros e pela própria intuição de pai que raramente falava. Mas sabia com a certeza fria de que já tinha comandado operações de consequências reais, que a hora de observar de longe respeitando o silêncio orgulhoso da filha, estava rapidamente chegando ao fim. Ele pegou o telefone e discou número que não usava havia meses, hesitando por apenas segundo antes de decidir, pela primeira vez desde a noite do casamento cancelado, que talvez fosse hora de intervir diretamente, mesmo sabendo o preço que isso poderia custar a relação frágil que vinha reconstruindo com a própria filha ao longo daqueles meses difíceis. A ligação porém caiu direto na caixa postal. A voz gravada de Larissa soando estranhamente jovem e distante através do telefone. Ricardo desligou sem deixar recado, decidindo que aquela era uma conversa que precisava acontecer pessoalmente, não através de mensagens apressadas ou ligações interrompidas, e determinado a viajar até o Rio de Janeiro assim que o dossiê completo estivesse em suas mãos, de volta à sala de audiências. O juiz decidiu suspender a sessão até que ambas as partes pudessem apresentar esclarecimentos formais sobre a alegação de fraude documental, remarcando a continuação para a semana seguinte.
o advogado Costa. Ainda sem entender completamente a tensão que sua fala protocolar tinha provocado. Recolheu os próprios papéis como uma expressão confusa, perguntando baixinho a colega se tinha dito alguma coisa errada. Marcelo ao lado de Tiago mal conseguia disfarçar o próprio nervosismo, os dedos batendo repetidamente contra a pasta fechada enquanto calculava mentalmente os próximos passos que precisaria dar antes que a situação saísse ainda mais do controle. Larissa recolheu os próprios papéis com as mãos ainda tremendo discretamente, sentindo o peso de dezenas de olhares sobre si, incluindo o de Dona Helena, que as observava do camarote como uma expressão que misturava odio contido e cálculo frio, como quem já começa a arquitetar mentalmente a próxima jogada antes mesmo de sair daquela sala. Dona Helena desceu as escadas do camarote com passos rápidos, ultrapassando Tiago no corredor sem trocar uma palavra sequer, os olhos fixos à frente, já discando número no próprio celular antes mesmo de sair do prédio do fórum. Larissa saiu do fórum sem trocar mais nenhuma palavra com Tiago, atravessando o saguão principal com a cabeça erguida, ignorando os cochichos de curiosos que já reconheciam pelos corredores, o sobrenome que tinha acabado de ecoar dentro daquela sala de audiências. Ela chegou a tocar o alugado que usava desde que se mudara para o Rio. Sentou-se ao volante e ficou parada por longo minuto, as mãos apoiadas no volante, tentando processar a velocidade absurda com que sua vida cuidadosamente reconstruída ameaçava desmoronar novamente, dessa vez não por humilhação alheia, mas pela verdade inevitável alcançando-a de frente. Ela não sabia ainda que a poucos quilômetros dali, seu próprio pai tinha acabado de dar início a uma sequência de eventos que ela não teria como controlar completamente. Uma investigação que já corria silenciosa através de canais que ela nem sequer imaginava. Existe prestes a expor não apenas a fraude documental específica daquele processo civil, mas possivelmente anos inteiros de irregularidades que a família Andrade tinha conseguido esconder através de conexões políticas e financeiras cuidadosamente cultivadas. E sem imaginar que aquele mesmo dia marcaria o início do capítulo mais perigoso e decisivo de toda aquela história, capítulo em que ela precisaria escolher em breve entre deixar o próprio pai destruir por completo a família que a tinha humilhado, ou intervir pessoalmente antes que a vingança de general poderoso se tornasse maior do que qualquer justiça que ela própria considerasse justa. Larissa não esperou a próxima audiência para agir. Na manhã seguinte a revelação no fórum, ela ligou para Camila diretamente, usando número de telefone que tinha conseguido através de contato antigo da faculdade e marcou encontro num café discreto perto do centro, longe de qualquer olhar curioso da imprensa ou da própria família Andrade. Camila chegou 10 minutos atrasada, os olhos inchados de quem não tinha dormido direito, e sentou-se à mesa sem cumprimentar, apenas encarando Larissa como uma mistura de desconfiança e cansaço extremo. Eu sei que você está sendo pressionada pela Dona Helena por causa de uma dívida do seu pai. Sei também que você provavelmente inventou ou pelo menos exagerou as acusações contra mim para conseguir esse casamento. Começou Larissa direto ao ponto, sem rodeios nem acusações gritadas, apenas fatos apresentados com a mesma frieza analítica que ela usava em qualquer audiência jurídica. Camila engoliu em seco, olhando ao redor do café como se procurasse uma saída, antes de responder a voz tremendo de indignação misturada com medo genuíno. Você não sabe de nada sobre a minha vida, Larissa. Fácil julgar quando você tem general como pai de protegendo de qualquer consequência. Real, rebateu Camila, a voz subindo de tomo suficiente para que casal na mesa vizinha olhasse na direção. Delas por segundo, Larissa manteve a própria voz baixa controlada, recusando-se a entrar no jogo de gritos que Camila parecia querer provocar. Meu pai não me protegeu de nada nessa história, Camila. Fui humilhada na frente de 200 pessoas, perdi meu noivo. Minha casa e meu nome numa única noite e reconstruí tudo sozinha, sem pedir centavo a ele. Então não me venha com essa história de que eu tive vida fácil. Camila cruzou os braços na defensiva, mas o olhar dela vacilou por instante, traindo uma fissura na própria certeza. O que você quer de mim, mental? Veio aqui para que perguntou ela, a voz agora mais cansada do que hostil. Larissa se inclinou ligeiramente para frente, encarando-a diretamente. Vim te dar uma chance de contar a verdade antes que meu pai descubra tudo sozinho e decida agir sem piedade nenhuma. Porque acredite,
O que está vindo por aí para a família Andrade vai ser muito pior do que qualquer coisa que você já viveu até hoje, e você tem uma opção de não ser arrastada junto com eles. Você está me ameaçando. Pergunto Camila, a voz falhando ligeiramente. Não, estou te dando uma saída, respondeu Larissa sem desviar o olhar. Se você me contar exatamente o que aconteceu quando fugiu aquele documento, e por que Dona Helena estava tão desesperada para acelerar esse casamento, eu posso, pelo menos, tentar convencer meu pai a poupar você seu pai das consequências mais duras. Mas isso só funciona se você for honesta agora, Camila. Não depois que tudo já tiver desmoronado. Camila ficou em silêncio por um longo momento, os dedos apertando a xícara de café já fria à sua frente, e mente correndo entre lealdade e autopreservação. Dona Helena me procurou há 4 meses, sabendo que meu pai devia uma fortuna a um banco que ela controla indiretamente através de uma holding, começou ela finalmente a voz baixa, quase um sussurro. Ela disse que se eu ajudasse a separar você e Tiago e ocupasse seu lugar, ela perdoaria parte da dívida e me daria uma posição segura dentro da empresa. Eu inventei as acusações contra você porque ela me mandou uma história pronta, junto com fotos editadas que ela mesma providenciou. Provavelmente através de algum funcionário de confiança que sabe mexer bem com esse tipo de coisa. Larissa sentiu um misto de raiva e alívio ao ouvir aquela confissão, finalmente confirmando o que já suspeitava havia semanas. E o documento fraudado à assinatura do tabelião aposentado. Você sabe alguma coisa sobre isso? Perguntou ela, a voz ainda controlada, mas com uma urgência nova. Camila balancou a cabeça genuinamente confusa. Isso eu não sei de verdade, Larissa. Só sei que Dona Helena tem um funcionário no departamento jurídico. Homem que ela chama de o especialista, que resolve qualquer problema documental que apareça. Nunca vi o rosto dele. Só ouvi mencos em conversas que não deveria ter escutado. Você toparia repetir isso, formalmente perante um advogado ou talvez perante meu pai diretamente? Perguntou Larissa, sabendo que aquela pergunta carregava um peso enorme, capaz de mudar completamente o rumo daquela história. Camila hesitou por um longo momento, os olhos marejados, antes de finalmente assentir. Devagar. Se isso significar que meu pai não vai preso por uma dívida que ele contraiu tentando salvar a própria empresa, sim, eu toparia. Estou cansada de ser peça de xadrez nessa família, Larissa. Cansada mesmo. Camila resistiu por mais alguns minutos, questionando se aquilo não a colocaria em risco ainda maior perante Dona Helena, chegando a levantar da mesa uma vez, ameaçando ir embora sem responder mais nada. Antes de Larissa conseguir, com paciência e alguns argumentos concretos sobre proteção legal para delatores, convence-la a permanecer e continuar a conversa até o fim. Foi isso depois de garantir por telefone, como um advogado criminalista que Vicente tinha indicado semanas antes por outro motivo. Qualquer que existia de fato um mecanismo legal de colaborar com a premiada que poderia proteger tanto ela quanto o próprio pai. Que Camila finalmente relaxou os ombros e aceitou cooperar por completo. Munida do depoimento gravado de Camila e de uma cópia assinada da declaração formal que o advogado criminalista tinha preparado às pressas naquela mesma tarde, Larissa foi diretamente à sede da Andrade Empreendimentos sem aviso prévio, exigindo na recepção uma reunião imediata com Dona Helena. A recepcionista, reconhecendo o nome que já circulava havia dias pelos corredores da empresa depois do escândalo no fórum, hesitou por um segundo antes de ligar para o andar executivo, avisando que uma tal doutora Prado insistia em ser recebida. Dona Helena a recebeu no próprio escritório, a porta de vidro fechada atrás delas. O rosto composto numa máscara de calma que Larissa reconheceu imediatamente como treino de décadas lidando com crises. Então você é mesmo filha do general. Devo dizer que fiquei impressionada com sua atuação no tribunal, ainda que tenha sido, digamos, inconveniente para todos nós, disse Dona Helena, sentando-se atrás da própria mesa sem oferecer assento a visitante, um gesto calculado de dominância que Larissa ignorou completamente, puxando a cadeira à sua frente e sentando-se sem pedir permissão. Vim aqui porque tenho um depoimento gravado de Camila, detalhando exatamente como a senhora orquestrou toda a separação entre mim e Tiago, incluindo a fabricação de provas falsas contra mim, em troca do perdão parcial da dívida do pai dela, disse Larissa, colocando a pasta sobre a mesa entre as duas sem levantar a voz, deixando que o peso das próprias palavras fizesse o trabalho pesado. Dona Helena manteve o rosto impassível,
Mas Larissa notò un muscolo tremer levemente na mandíbula dela. O primeiro sinal real de fissura na quella facciata de controle absoluto. Isso é uma acusação muito grave, vinda de uma mulher que perdeu o próprio noivo e decidiu aparentemente gastar meses planejando vingança, respondeu Dona Helena a voz ainda firme, mas com uma nota defensiva nova que não estava lá minutos antes. A senhora acha mesmo que depoimento de uma garota desesperada, sem nenhuma prova documental concreta, vai destruir décadas de reputação da família Andrade? Larissa sorriu. Sorriso pequeno e frio e tirou uma segunda pasta da bolsa, essa contendo cópias dos registros do cartório que comprovavam a aposentadoria do tabelião, 2 anos antes da data fraudada. Prova documental concreta eu também tenho, Dona Helena. Isso para deixar absolutamente claro, meu pai já iniciou uma investigação formal sobre irregularidades financeiras e documentais dessa empresa como dossiê completo esperando em cima da mesa de lei em Brasília. A senhora pode escolher negociar comigo agora de forma civilizada, ou esperar a Polícia Federal bater a sua porta em algumas semanas, o que preferir. Disse Larissa sem nenhum tom de ameaça vazia na voz, apenas a certeza fria de quem sabe exatamente o alcance do próprio poder, mesmo sem nunca ter usado aquele poder antes. Dona Helena ficou em silêncio por longo momento, os dedos batendo lentamente sobre a mesa de vidro, calculando as próprias opções com a velocidade de quem já tinha enfrentado crises corporativas antes, mas nunca uma que envolvesse diretamente as forças armadas do país. O que voce querentao dinheiro, pedido de desculpas público. Diga logo o preço porque imagino que voce não veio aqui apenas para me versuar. Perguntou ela finalmente, a voz perdendo parte da altivez inicial. Não quero dinheiro nenhum, Dona Helena. Quero que a senhora assine documento reconhecendo formalmente a fraude e a manipulação. Orquestrada contra mim que retire qualquer processo ou ameaça contra Camila e o pai dela. E que deixe meu pai decidir sem interferência sua. O que fazer como restante das irregularidades que a investigação devia encontrar. Isso é tudo, respondeu Larissa encarando-a sem piscar. Dona Helena riu, seco sem humor genuíno. Voce acha mesmo que eu vou assinar minha própria confissão de culpa, entregando de bandeja qualquer processo criminal futuro contra mim. Acho que a senhora vai preferir assinar isso a perder tudo de qualquer forma, só que sem nenhum controle sobre como vai perder, respondeu Larissa calmamente. Meu pai não negocia, Dona Helena, ele investiga e contra eles. A única variável que ainda está em jogo aqui é o tamanho do estrago, e isso depende inteiramente da senhora agora. Nesta sala, Dona Helena encarou-a por mais longo instante, o silêncio esticando-se entre as duas como fio prestes a arrebentar, antes de finalmente baixar os olhos para os documentos espalhados sobre a própria mesa. A primeira derrota visível que Larissa havia estampada naquele rosto de décadas de controle absoluto. Naquela mesma noite, Larissa recebeu uma ligação avisando que o General Ricardo Prado tinha chegado ao Rio de Janeiro sem aviso prévio, hospedado num hotel próximo ao aeroporto Santos Dumont, e pedia para vê-la assim que possível. Ela dirigiu ela com o próprio coração acelerado, sem saber exatamente o que esperar daquele encontro, o primeiro presencial entre os dois desde muito antes do casamento cancelado. Encontrou o pai sentado numa poltrona simples do quarto de hotel ainda de farda, os óculos de leitura pusados sobre uma pilha grossa de documentos que ocupava a mesinha. De centro inteira, fila, disse ele levantando-se ao vê-la entrar. A voz carregada de alívio genuíno que ele raramente permitia transparecer. Os dois se abraçaram por longo momento sem palavras, antes que Larissa se afastasse o suficiente para notar a expressão dura que tinha voltado, e o rosto dele assim que os olhos dela pusaram sobre a pilha de papéis na mesa. Isso é o dossiê da família Andrade, perguntou ela, já sabendo a resposta antes mesmo de terminar a pergunta. É pior do que eu imaginava, Larissa. Anos de fraude fiscal, documentos, folheados, subornos disfarçados de doações políticas. Já mandei tudo para a Polícia Federal e para contato meu na Receita, como recomendação de investigação prioritária. Essa família vai responder por tudo e vai responder rápido, disse Ricardo a voz firme, absolutamente convencido da própria decisão. O tipo de certeza que décadas de comando militar tinha esculpido nele como característica permanente. Larissa sentiu o estômago revirar diante daquela determinação. Pai, eu preciso que você reconsidere isso.
Não aparte da fraude fiscal isso precisa mesmo ser investigado, mas o alcance total que você está planejando. Se a Polícia Federal entrar com tudo de uma vez, o pai da Camila também vai ser arrestado junto. Ele é só homem desesperado tentando pagar uma dívida, não o arquiteto de nada disso. É o próprio Tiago pelo que descobri. Nem sabia da fraude documental até poucos dias atrás, explicou ela, tentando manter a voz calma mesmo sentindo a urgência crescer por dentro. Ricardo balançou a cabeça cruzando os braços. Larissa, eu entendo sua vontade de proteger inocentes no meio disso, mas você não estava lá naquele salão de festas. Eu vi as fotos, os vídeos que meus assessores conseguiram depois. Vi como aquela família te tratou publicamente sem nenhuma piedade. Não vou permitir que passem impune só porque você desenvolveu-se lá. Algum resquício de compaixão por essas pessoas. A voz dele, embora ainda controlada, carregava peso emocional raro, uma dor de pai que Larissa reconhecia bem. Mesmo quando ele tentava disfarçá-la atrás de argumentos estritamente racionais. Isso não é sobre compaixão por eles, pai, é sobre justiça de verdade. Não vingança disfarçada de justiça, insistiu Larissa, a voz subindo ligeiramente de tom pela primeira vez naquela conversa. Eu quero que Dona Helena responda pelo que fez comigo e por anos de fraude. Mas quero que isso aconteça através de processo que separe os verdadeiros culpados dos que só foram arrestados junto, como Camila e o pai dela e talvez até o próprio Tiago, que também foi manipulado por essa mulher a vida inteira. Ricardo escutou em silêncio, o rosto fechado antes de responder a voz mais dura do que Larissa esperava. Eu já dei a ordem, Larissa. Os documentos já saíram do meu gabinete. Já estão em mãos de gente que não responde mais a mim. Não é uma questão de eu simplesmente mudar de ideia agora, disse ele. E pela primeira vez naquela noite Larissa sentiu com clareza desconfortável, que o próprio pai mesmo amando profundamente não ia recuar só porque ela pedia. Sinto muito, filha, mas dessa vez não posso te dar o que você está pedindo. Algumas coisas uma vez postas em movimento seguem seu próprio curso. A recusa, dita com firmeza absoluta, pairou no quarto de hotel como uma parede que Larissa não esperava encontrar, obrigando a sair dali sabendo que precisaria encontrar sozinha outro caminho para conter o estrago que se aproximava. Larissa dirigiu de volta para o próprio apartamento em silêncio, a mente girando em busca de alguma alternativa, quando o celular vibrou com uma mensagem de Tiago pedindo humildemente 5 minutos do tempo dela, garantindo que não pretendia se justificar nem pedir perdão barato, apenas conversar. Ela hesitou por longo momento antes de responder, finalmente concordando em recebê-lo na pequena varanda do próprio apartamento, terreno neutro o suficiente para não parecer uma rendical de nenhum dos dois lados. Tiago chegou meia hora depois interno, vestindo uma camisa simples e trazendo consigo apenas uma pasta fina, sem flores nem qualquer gesto grandioso que pudesse soar como manipulação barata. Eu vim aqui porque descobri uma coisa que preciso te mostrar antes de qualquer outra. Conversa, disse ele estendendo a pasta assim que Larissa abriu a porta. Sem sequer cumprimentá-la direito à urgência visível no próprio rosto cansado. Dentro da pasta havia impressos de e-mails antigos, trocados entre Dona Helena e funcionário do departamento jurídico chamado Renato, o especialista que Camila tinha mencionado, detalhando instruções explícitas para forjar a assinatura do tabelião na procuração. Eu encontrei isso ontem à noite, revirando o computador antigo da minha mãe que ela achava que eu nunca ia acessar. Passei a madrugada inteira lendo e queria que você visse com os próprios olhos, antes de qualquer outra pessoa, porque acho que você merece saber que eu também fiz minha parte para chegar à verdade. Não fiquei só esperando você resolver tudo sozinha, disse Tiago, a voz carregada de misto de vergonha e determinação nova. Larissa folhou os papéis em silêncio, reconhecendo ali a confirmação documental exata que faltava para fechar completamente o caso contra Dona Helena, uma peça que poderia, inclusive, ajudá-la a convencer o próprio pai a moderar o alcance da investigação. Porque você fez isso, Tiago? Podia ter simplesmente ficado calado, protegido sua mãe, sua herança, sua posição na empresa, perguntou Larissa, ainda desconfiada, encostando-se no batente da porta sem convidá-lo para entrar. Tiago balançou a cabeça, os olhos fixos nos dela. Porque eu passei os últimos dias entendendo o tamanho do que perdi quando te deixei ir, embora sem lutar, sem questionar, sem ao menos tentar entender a verdade antes de acreditar cegamente na minha mãe.
Não posso consertar o que já aconteceu naquela noite, Larissa, mas posso pelo menos parar de repetir o mesmo erro de fechar os olhos para conveniência. Larissa cruzou os braços ainda mantendo distância física entre os dois. Isso não apaga o que aconteceu, Tiago. Não apaga a humilhação. Nemos meses que passei reconstruindo minha vida do zero absoluto. Eu sei que não apaga, respondo ele rapidamente sem tentar minimizar a própria culpa. Não vim aqui esperando que documento e pedido de desculpas resolvam meses de dor. Que eu cosei. Vim porque acho que você merece ter todas as ferramentas possíveis para proteger quem você quiser proteger nessa história, incluindo se for o caso o pai da Camila. Que eu soube que também está em risco nisso tudo. Ela ficou em silêncio por momento, observando-o com atenção renovada, notando algo diferente na postura dele. Uma humildade que não estava presente nos meses de noivado anterior. Você sabia antes de mim que sua mãe estava por trás da fraude? Perguntou ela, finalmente precisando confirmar aquele ponto antes de qualquer outra coisa. Suspeitava, não sabia com certeza até ontem à noite, respondeu Tiago sem hesitar, encarando-a de volta sem desfiar o olhar como quem já tinha decidido que mentiras, mesmo pequenas, não valiam mais a pena. Entre então, disse Larissa finalmente, abrindo mais a porta ainda sem sorrir, mas permitindo pela primeira vez uma brecha de confiança condicional. Os dois se sentaram na pequena mesa da cozinha, a mesma onde ela tinha dividido o vinho barato com Beatriz meses antes, e conversaram por quase uma hora. Larissa fazendo perguntas diretas sobre a infância dele com Dona Helena, sobre o tipo de controle que a mãe sempre exerceu, e Tiago respondendo com uma sinceridade que ele nunca tinha demonstrado durante todo o noivado anterior. Eu cresci aprendendo que amor nessa família sempre veio com condições. Você faz o que ela quer ou perde tudo. Foi assim com meu pai antes de morrer e foi assim comigo. Eu não sabia como amar sem medo até conhecer você mesmo assim. Quando chegou a hora de escolher, escolhi o medo de novo, confessou ele a voz embargada. Isso explica, mas não justifica, respondeu Larissa ainda cautelosa, mas com um tom ligeiramente mais suave. Eu sei, concordou Tiago. Não estou pedindo justificativa. Só espaco para provar com tempo e águas que consigo ser diferente. Ela não respondeu imediatamente, absorvendo aquelas palavras. Mas quando ele se levantou para ir embora horas depois, ela o acompanhou até a porta e, antes que ele saísse, perguntou se ele estaria disposto a testemunhar formalmente sobre os e-mails encontrados, mesmo que isso significasse depor contra a própria mãe. Tiago respondeu que sim, sem hesitar, e aquele sim pesou mais para Larissa do que qualquer declaração de amor apressada poderia pesar naquele momento específico. Na manhã seguinte, munida dos e-mails que Tiago tinha trazido, do depoimento gravado de Camila e da declaração assinada por Dona Helena, Larissa voltou ao hotel onde o pai ainda estava hospedado, determinada a tentar uma última vez negociar caminho mais equilibrado. Ricardo a recebeu com surpresa ao ver a quantidade de material que a filha tinha reunido, sozinha em menos de 24 horas, folheando cada documento com uma atenção crescente, o rosto mudando lentamente de ceticismo para respeito visível que ele raramente demonstrava tão abertamente. Você fez isso tudo sozinha sem minha ajuda em único dia, disse ele, mas como constatacao do que perguntar, os olhos fixos na declaração assinada de Dona Helena. Fiz, pai, e não porque eu não preciso de você, ou porque não valorizo quanto você quer me proteger. Fiz porque precisava provar para mim mesma que consigo lutar minhas próprias batalhas, e porque queria trazer para você uma solução que separasse justiça de vingança quega. Respondeu Larissa, a voz firme mas carregada de respeito genuíno pelo próprio pai. Mesmo discordando dele, Ricardo ficou em silêncio por longo momento, olhando para a filha com uma expressão que misturava orgulho e uma ponta de melancolia, talvez reconhecendo ali o quanto ela tinha crescido longe da proteção dele, exatamente como sempre tinha temido e desejado ao mesmo tempo. Com esse documento consigo direcionar a investigação especificamente para Dona Helena e para esse tal Renato, isolando a responsabilidade dele sem arrastar o pai da Camila nem outros funcionários que só cumprirão ordens sem saber da fraude real, disse ele finalmente folheando os papéis mais uma vez. Quanto ao Tiago, se ele realmente testemunhar contra a própria mãe formalmente, isso demonstra boa fé suficiente para eu recomendar que ele não seja tratado como cúmplice perante a lei, apenas como vítima de manipulação. Como você mesma sugeriu, Larissa sentiu alívio genuíno atravessar o próprio peito,
quase surpresa com a rapidez da mudança depositada do pai. Obrigada, pai, disse ela a voz embargada. Ricardo se levantou aproximando-se da filha e colocou as mãos sobre os ombros dela. Gesto raro de afeto físico que ele reservava para momentos verdadeiramente importantes. Eu não mudei de ideia porque você me convenceu com argumentos bonitos, Larissa. Mudei porque você me mostrou com provas concretas e uma noite inteira de trabalho duro. Que consegui fazer justiça de verdade sem precisar da minha farda ou do meu nome. Isso para mim vale mais do que qualquer vingança que eu pudesse arquitetar sozinho. Os dois se abraçaram longamente e Larissa sentiu pela primeira vez em meses que as duas partes da própria vida finalmente convergiam para o mesmo lugar, sem que uma precisasse anular a outra. 2 semanas depois, num evento beneficente organizado pela própria Vale Verde em parceria com outras construtoras da cidade, Tiago pediu para falar publicamente diante dos convidados reunidos, incluindo diversos jornalistas que já cobriam avidamente o escândalo crescente envolvendo a família Andrade, cuja investigação formal tinha sido anunciada dias antes, isolando especificamente Dona Helena e o funcionário Renato como responsáveis pela fraude, documentando exatamente como Ricardo Prado tinha prometido. Tiago subiu ao pequeno palco improvisado, a voz tremendo ligeiramente diante do microfone, buscando Larissa com os olhos entre os presentes antes de começar a falar. Há alguns meses nesta mesma cidade humilhei publicamente a mulher que eu amava, escolhendo o medo em vez da verdade e a conveniência em vez da coragem como ele. A sala inteira em silêncio absoluto, os flashes das câmeras disparando discretamente. Larissa Prado não precisou do sobrenome do pai dela para reconstruir a própria vida, nem para provar quem realmente é. Ela fez isso com competência, integridade e uma dignidade que eu não soube reconhecer quando tive a sorte de estar ao lado dela. Ele desceu do palco em direção à mesa onde Larissa estava sentada, ignorando os olhares curiosos ao redor e parou diante dela ajoelhando-se. Não com uma anel na mão, mas apenas com as próprias palavras. Eu não vim aqui pedir sua mão de novo como se nada tivesse acontecido, Larissa. Vim pedir a chance de reconstruir dia após dia a confiança que destruí numa única noite. Sem pressa, sem cobrança no seu tempo, disse ele a voz firme apesar da emoção evidente. Larissa sentiu os olhos marejarem diante de toda aquela sala observando mais. Pela primeira vez desde aquela noite de chuva em Barra da Tijuca, sentiu que as próprias lágrimas não vinham de dor, mas de alívio genuíno, misturado a uma esperança cautelosa que ela não esperava sentir tão cedo. Eu aceito te dar essa chance, Tiago. Não porque esqueci o que aconteceu, mas porque acredito que pessoas podem de fato escolher ser diferentes quando realmente querem. Respondeu ela em voz baixa, apenas para ele, embora o microfone próximo tenha captado o suficiente para que os presentes mais atentos entendessem o significado daquela resposta. Ele sorriu sorriso genuíno sem nenhum resquício da arrogância antiga. E se levantou devagar sem tentar abraçar a forca, apenas estendendo a mão, que ela aceitou depois de instante de hesitação sincera. Nos meses seguintes, Dona Helena respondeu formalmente por fraude documental e por uma série de irregularidades fiscais antigas, perdendo o controle executivo da Andrade Empreendimentos para conselho reformulado que incluía entre outros o próprio Tiago, agora determinado a reconstruir a reputação da empresa sobre bases mais transparentes. Camila e o pai reconciliaram a própria dívida através de acordo supervisionado, judicialmente, livres finalmente do jugo que Dona Helena tinha exercido sobre eles por tanto tempo, e Camila semanas depois mandou uma mensagem simples de agradecimento a Larissa, reconhecendo que aquele café desconfortável tinha sido paradoxalmente o início da própria liberdade. Larissa manteve o emprego na Vale Verde, recusando qualquer oferta de cargo executivo dentro da própria Andrade que Tiago timidamente chegou a sugerir, preferindo continuar construindo a própria carreira a partir do zero que ela mesma tinha escolhido. Ela e Tiago reconstruíram a relação devagar com jantares simples, conversas longas e sinceras e nenhuma pressa em repetir cerimônias grandiosas que ambos agora entendiam melhor do que qualquer outra coisa na vida.
O General Ricardo Prado, por fim, aprendeu a equilibrar a própria vontade de proteger a filha como respeito crescente pela forca que ela mesma tinha demonstrado carregar, visitando o Rio de Janeiro com mais frequência, não mais como general vigiando de longe, mas simplesmente como pai, sentando-se à mesa pequena da cozinha dela para jantares simples que para os dois valia mais do que qualquer palácio ou salão de festas jamais poderia valer.